E aí, passageiro do embarque, olha eu aqui de novo, Cristiano Prata, para passar mais uma dica da minha volta ao mundo aí. Hoje a gente vai para um país especial do Sudeste Asiático. Então, semana passada eu já falei sobre o Camboja. Então veja o vídeo da semana passada para ver um pouco mais sobre o Camboja. Hoje eu vou falar sobre um país que está um pouco mais acima. Eu vou falar sobre Myanmar. Myanmar, para quem não sabe, é a antiga Birmânia, ou seja, até 1989 ela era chamada como Birmânia, ou Burma em inglês. Uma colônia inglesa já, colônia britânica durante alguns anos, que teve a sua independência. Eu vou contar um pouquinho mais sobre Myanmar agora. Vamos comigo então, vamos dar mais um passeio pela minha volta ao mundo aqui no Embarque-se. Vamos nessa! Mas antes de começar a falar sobre Myanmar propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre por que eu fui parar lá nesse país. Myanmar não estava no meu roteiro, em nenhum momento eu tinha ainda ouvido falar ou tinha lido sobre Myanmar, e foi então que eu conheci alguns garçons em uma pousada que eu fiquei lá em Koh Phangan, uma ilha na Tailândia. Eles eram refugiados de Myanmar, eles fugiram há alguns anos por conta da ditadura, deixaram as suas famílias e tudo, uma confusão mesmo. Contaram as suas histórias de vida e eu acabei querendo ver isso de perto, ver como é que funcionava o país de perto. Depois de, quando eu fui em 2016, ano passado, tinha mais ou menos 6 anos que o país abriu as suas fronteiras para o turismo. Antes disso, a ditadura não permitia a entrada de ninguém. Então é bem recente mesmo a entrada de turistas e viajantes aí por Myanmar. Eu aproveitei e fui ver de perto as histórias que esses garçons que eu conheci, os grandes, como é que é o nome dele? Yam e o Mr. Chow. Eu chamava ele de Mr. Chow, mas era o Wee. O Wee era o nome dele. Peguei um voo de Bangkok para Yangon e depois peguei um outro voo para Bagan. Não conheci o Inle Lake, infelizmente, o lago Inle, onde tem um pescador que rema com uma perna só. É bem diferente, bem interessante e eu ainda quero conhecer. E também não fui a Mandalay, que também é outra cidade bastante turística lá em Myanmar. Eu não fui por conta da logística e também que estava muito caro para eu gastar em passagens aéreas pelo país. Algumas informações importantes sobre Myanmar. Como eu disse há pouco tempo atrás aí, o nome também é conhecido como Birmânia. O país é conhecido como Birmânia ou Burma. E daí vem a língua que é o birmanês. É meio difícil de entender totalmente. Meio difícil não, totalmente difícil. Mas dá para se virar com inglês básico e como foi colonização britânica, muita gente consegue falar o inglês, dá para se virar de boa com seu inglês, não se preocupe. Outro detalhe aí é a moeda de Myanmar. A moeda lá é o kyat. É cerca de R$ 1 equivale a 427 kyats. Então leve euros ou dólares e troque lá ou no aeroporto mesmo, que tem sempre a pior cotação, e muitos hotéis, no hotel que eu fiquei, trocava ali quando eu precisava. Então, fica ligado, a moeda de lá de Myanmar é o kyat. E qual a melhor época para conhecer Myanmar? A melhor época é sempre no inverno, que fica entre outubro e fevereiro. Depois tem um período de seca muito forte e depois, mais no meio do ano, é época de monções. Então é aquela chuvarada que cai ali no Sudeste Asiático, atrapalha a sua viagem, que é uma beleza. Então não vá nas épocas de monções e vá sim no inverno entre outubro e fevereiro. Melhor época, hein? Fica ligado. E tem um detalhe importantíssimo que é o visto para Myanmar. Nós que somos brasileiros precisamos de um visto de turista para entrar no país, ou turismo ou a negócio. E para tirar esse visto é só entrar no site que eu vou deixar lá na descrição. Aqui embaixo eu vou deixar esse site, que é um site exclusivo do governo para quem quer tirar o visto. Você preenche seus dados, tudo direitinho, e paga uma taxa de $50 pelo cartão de crédito.
diretamente nesse site. Uns 3 dias, em até 3 dias na verdade, você recebe por e-mail a carta que autoriza a sua entrada no país. Agora tem que ficar ligado, porque o visto só vale 90 dias depois de emitido. E um outro detalhe aí, esse visto só vale por uma entrada e você tem até 28 dias para ficar dentro do país. Depois disso, não dá para ficar. Então, ó. E a história de Myanmar é bem forte politicamente. É que até 1948 o país era comandado pelos britânicos, era uma colônia britânica. E aí que surgiu Aung San, que foi um líder revolucionário, o grande pai da Birmânia, um herói nacional para o país. Foi quem lutou pela independência que foi de fato consumada em janeiro de 1948. E aí o detalhe é que a filha do Aung San, a filha dele chamada Aung San Suu Kyi, ela foi inclusive considerada como Prêmio Nobel da Paz em 1991 por lutar pela democracia de Myanmar. E tem uma história bem forte, porque ela morava fora do país, ela estava trabalhando na ONU em Nova York e voltou para o país, voltou para Myanmar para visitar a mãe que estava muito doente. Ela acabou então chegando num momento de conflitos, de manifestações políticas e fez uma luta muito forte pela democracia do país. Acabou sendo presa e ficou em prisão domiciliar por muitos e muitos anos, não podendo nem visitar o seu marido em Londres, que morreu de câncer. Então ela resolveu ficar no país para um bem maior, um bem muito maior ali para Myanmar, por essa luta pela democracia, e ela conseguiu inclusive ser eleita como Prêmio Nobel da Paz. É uma história marcante e hoje ela atua como conselheira do estado de Myanmar. Então é como se ela tivesse sido eleita para ser a presidente. Então hoje ela, digamos, é uma presidente de honra de Myanmar. Mas é bem forte essa história, porque durante essas manifestações, a ditadura ali, o governo matou milhares de birmaneses e foi muito forte mesmo. A Aung San Suu Kyi, ela fez parte dessa modernização, dessa nova Birmânia e hoje propicia a nossa entrada no país, que antes era praticamente proibidaça. A minha primeira parada em Myanmar foi a cidade de Yangon, que já foi capital do país. Eu peguei um voo de Bangkok até Yangon pela AirAsia, então foi bem tranquilinho, um avião grandão, sossegado. Cheguei em Yangon, que é considerada a cidade dourada, já foi capital de Myanmar, como eu disse aí. E lá eu comecei a andar por várias ruas assim, saí andando mesmo para conhecer a cidade. Então tem muito detalhe legal que é possível observar. Primeiro, a cidade tem muito buraco, para todo lugar tem buraco ali, nunca vi nenhum lugar com tanto buraco nas ruas. Outro detalhe é que as pessoas, os homens principalmente, eles usam os longues, que são uma espécie de saia, então é muito raro ver homem de calça lá. O outro detalhe é a pasta de Tanaka ou Tanaka, que passa no rosto, que na verdade a Tanaka é uma árvore bem fininha, que é a serragem dessa árvore, é feita essa pasta de Tanaka, que os birmaneses usam para passar no rosto, para proteger do sol, pelo sol ser muito forte, e acaba sendo também um momento de se embelezar, é uma tradição que as mulheres acabam se embelezando, criando formas com essa Tanaka no rosto, para passar um pouco de beleza e ao mesmo tempo proteger do sol. Um outro detalhe aí bem estranho, que é bem forte, que muita gente nem conhece, é que lá muitos adultos e até crianças mesmo, com a boca toda vermelha. O tempo todo eu olhava assim, aquela boca vermelha, esquisita, um monte de mancha vermelha pelo chão e os dentes assim deles muito vermelhos. E eu fui ver o que era, fui entender o que era. É porque lá os birmaneses têm uma tradição, um costume de mascar a noz de areca e a folha de betel. Isso na verdade, a noz de areca é como se fosse um tabaco. Então assim, é muito forte, é uma substituição ao tabaco, só que exponencial. O efeito é muito mais forte e por isso mesmo o governo tem feito cada vez mais campanhas para não incentivar essa mascação da folha de betel e da noz de areca, porque dá muito câncer de boca. Então o índice de câncer de boca no país é gigantesco. O que acontece é que a boca fica vermelha por conta dessa noz e todo mundo cospe, assim, você pensa que é até sangue. Então é cheio de mancha, é muito estranho mesmo e é bem forte
esse cigarro aí, digamos, né? Esse tabaco que eles mascam ali com a folha. Às vezes colocam até algumas especiarias, pimentas, colocam alguns condimentos e passa na folha uma espécie de cal. É bem esquisito mesmo, me chamou muita atenção. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu filmei de uma senhora lá preparando essa noz de areca com a folha de betel. Agora prepara para enfrentar muito calor lá em Myanmar. Yangon mesmo é muito calorento, assim, é muito mesmo. Então se prepara, passa aquele protetor solar ali, ou então passa um pouquinho de Tânaka para ver como é que é essa experiência de viver como um birmanês lá em Yangon. E eu conheci alguns templos em Yangon. O principal deles é o Shwe Dagon, que é um templo gigantesco, todo de ouro, e é obrigatório qualquer homem turista a colocar o long. Eles alugam lá, na verdade eles alugam não, eles emprestam, você pode colocar, visitar o templo e depois ir embora. Depois eu e o Herbert, esse amigo meu que viajou comigo por lá, a gente saiu andando pela cidade inteira, andamos bastante mesmo, um calor danado, mas conhecemos muita coisa legal, umas ruazinhas assim bem exóticas, bem diferentes, e foi lá que a gente pôde comer um prato super simples assim, não é nem de uma tradição birmanesa nem nada, mas a gente comeu um peixinho assado com várias ervas dentro e uma salada de milho assado com cebola roxa e limão, coisa simples. Eu acho que eu vou fazer já para eu comer aqui no jantar aqui em casa. É uma delícia, coisa simples mesmo e bem gostosa. De Yangon eu peguei um voo da Asian Wings. Então essa é a melhorzinha que tem lá, eu achei pelo menos. A Asian Wings é uma companhia de baixo custo, todas são de baixo custo lá. Então são aviões pequenos, turbo-hélice. Então se você tem medo de turbo-hélice, não dá para ficar visitando as cidades de avião não. Mas é tranquilo, eu posso te garantir que foi um voo super sossegado. Eles voam em determinados horários do dia só, para evitar qualquer turbulência. Não peguei nenhum problema, foi bem sossegado mesmo, foi bem tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, alguns links de companhias aéreas lá de Myanmar. Tem a Asian Wings, tem a Air KBZ, que nem marca assento não, você tem que entrar no avião e sentar. Tem a Myanmar Airways e tem mais umas duas lá que são as companhias que fazem os voos internos dentro de Myanmar. E foi isso, eu peguei um voo da Asian Wings e fui parar em Bagan, uma cidade que tem aproximadamente 3.000 templos. É isso mesmo, é aquela cidade que você vê uma linda paisagem, os balões voando pelos templos, é lindo mesmo. Vale muito a pena conhecer Bagan. O único detalhe aí é que na chegada é obrigatório pagar uma taxa de visitação dos museus, uma taxa, digamos assim, arqueológica para visitar a cidade, uma taxa cultural. Você paga em torno de 20.000 kyats, então dá, vamos fazer uma conta aqui rápida, não sei, olha aqui quanto que dá. E foi lá em Bagan que eu passei pela cidade inteira, primeiro de bicicletinha, crente que ia aguentar rodar a cidade toda de bicicleta, mó conversa fiada. A gente devolveu a bicicleta no mesmo dia, e a dica aí é alugar uma motinha elétrica. Todo lugar tem uma motinha elétrica, é baratinho e dá para conhecer todos os templos ali, todos não, a maioria deles, os principais pelo menos, porque é uma estradinha de areia que você vai circulando, vai parando e subindo nos templos. É bem tranquilo, bem bonito e dá para ver um pôr do sol ou nascer do sol lindaços, inesquecível. E é hora da dica de prata. É o seguinte, para conhecer esse mar de templos aí lá de Bagan, faz o seguinte, ó, aluga uma motinha elétrica que você aprende rapidinho ali a dirigir. Não tem problema se você nunca pilotou uma motinha, é bem fácil. Mas aluga essa motinha por aproximadamente 9.000 kyats, cerca de R$20, e se perde ali no mar de templos mesmo.
vá passando pelos principais templos, mas procure saber onde ficam os templos mais escondidos. Eu fui no templo super diferentezão para ver o nascer do sol. Foi bem legal, me perdi um pouco, mas consegui chegar a tempo de ver o nascer do sol. E vi os balões passando por cima de mim. Bem diferentão mesmo. Se você quiser voar de balão, prepara o bolso. Cerca de $320 para voar de balão. Mas vale a pena. Eu é porque estava dando uma volta ao mundo, não tinha condições de gastar muito assim. Mas eu gostaria de ter feito. Mas assim, foi bem bacana também passear de motinha e ver o nascer do sol em cima de um templo com quase ninguém lá em cima. Foi bem bacana. E é isso então. Voe para Bagan, veja o nascer ao pôr do sol e curta bastante essa cidade. Voe para Bagan! E o que eu achei de Mianmar? Eu achei que foi muito importante eu ter ido, mesmo estando fora do meu roteiro da volta ao mundo. E foi bem legal mesmo ter conhecido esse país a partir das histórias dos refugiados que eu conheci na Tailândia. Foi bem diferente mesmo. Eu sei que eles não estão muito preparados ainda para o turismo. E também nem achei eles muito assim receptivos, digamos assim. Eu vi um pouco de desconfiança muitas vezes em algumas pessoas. Mas o detalhe é que a beleza do lugar, a história, essa parte política, inclusive a parte do budismo que é muito forte no país, foi muito legal. Mas ó, fica ligado que agora, ó, a gente está agora em outubro de 2017, algumas manifestações, alguns conflitos armados que aconteceram lá, não estão deixando muito legal assim a ida para Mianmar. É porque estão atacando uma minoria muçulmana que está fugindo inclusive para Bangladesh. Então está sendo um certo conflito aí nesse momento. Então é bom evitar essa época agora. Mas assim que der, assim que baixar a poeira, vá lá conhecer esse país incrível como eu fui. Eu visitei Yangon e Bagan. Parece que eu estava em outro planeta de fato. E foi bem interessante vivenciar a cultura e ver de perto as histórias que os garçons que eu conheci na Tailândia me contaram. Foi muito bom, eu espero que você tenha gostado. Então faz o seguinte, se inscreve aqui ó, nessa bolinha bem aqui ó, do lado, se inscreve no canal para conhecer mais histórias das minhas viagens, da minha volta ao mundo. E não esquece também ó, de ver esses 2 vídeos aqui de 2 semanas para cá. Então é isso, toda sexta-feira eu publico aqui no canal Embarque-se um vídeo novo sobre as minhas experiências de volta ao mundo e também dou algumas dicas fora do padrão de viagem. Se você tem alguma sugestão para que eu fale aqui no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você viu esse vídeo até o final, coloca no comentário aqui, amei Mianmar. Eu vou saber que você viu o vídeo até o final. Vamos junto então, vamos viajar pelo Brasil e pelo mundo. E é isso, embarque-se comigo. Agora, vamos nessa!